Se você é um gamer, provavelmente já ouviu falar sobre FPS, que é a principal métrica de medição de desempenho utilizado hoje na indústria dos jogos. Mas no conteúdo de hoje eu vou te provar que o FPS não é uma métrica confiável, que muitas das vezes vai dar uma base bem legal para a gente saber a performance de um jogo, mas em muitas situações ter um bom FPS pode não significar ter um bom desempenho para jogar. Se você está curioso para entender a ideia do vídeo, aproveita para deixar um joinha aqui embaixo e bora aprender hoje comigo. Bora lá! Mas o que é FPS? O vídeo que você está vendo nesse momento, ele é composto sobre várias imagens que estão passando por segundo aqui na tela, rapidamente em sequência, e essas imagens passando dão essa ilusão de ótica, essa sensação de movimento. Nessa imagem passando na tela, a gente tem um exemplo bem claro de que quanto mais FPS a gente tem, maior a sensação de fluidez da imagem que a gente está vendo. Aqui embaixo a gente tem um ETzinho passando a 1.6 frames por segundo, ou seja, são 1.6 imagens por segundo, aqui a 3.1, aqui a 50 FPS, e quanto mais FPS, melhor a sensação de movimento que a gente tem. E isso não tem como discutir, né? Qualquer pessoa consegue notar que quando a gente tem pouquíssimos FPS, dá a sensação que o vídeo tá agarrando. Como é muito fácil de ver o conceito do FPS na prática e entender a diferença, assim como você tá vendo nesse exemplo, que é clara a diferença de performance de acordo com o FPS, quanto mais FPS, mais fluidez, essa medida acabou se tornando a principal maneira de qualificar a performance dos videogames, dos computadores que a gente vê hoje em dia. Hoje, por exemplo, quando a Sony lança um novo videogame, ela fala: o videogame é capaz de rodar jogos a 60 quadros por segundo, alguns a 120 FPS. Quando você compra um PC, às vezes você está comprando um PC para jogar 240 FPS. Quando uma empresa vai anunciar uma placa de vídeo para o seu PC, assim como a Nvidia anunciou a nova série de placas de vídeo recentes, ela mostra, né, quantos FPS que a placa de vídeo vai ser capaz de executar um jogo e coisa e tal. Porém, apesar do FPS dar uma base muito legal pra gente, ele falha em mostrar algumas informações importantes para nós, que a gente vai explanar no decorrer desse vídeo. Uma delas é a questão do frame time, que é o tempo que o seu computador ou o seu videogame vai levar para gerar cada quadro por segundo, ou seja, cada imagem por segundo. Hoje, para nós termos uma jogatina legal, é considerado que no mínimo o jogo tem que estar rodando a 30 frames por segundo. Aqui a gente tem vários exemplos de jogos rodando com muito FPS para ter uma fluidez bacana, mas ainda assim a gente consegue notar umas micro travadas, ó. A gente pode ver no GTA, a gente pode ver no Call of Duty, que o jogo tá com bastante FPS, mas na realidade ele não tá jogável. Aqui nós já temos um exemplo do jogo The Last of Us rodando a 30 FPS, ele inclusive era cravado a 30 no console. E aqui a gente pode notar uma jogatina bem mais estável do que o que a gente estava percebendo nos exemplos anteriores. Mas como que um jogo rodando a 80, 50 FPS pode ter menos performance do que um jogo rodando a 30? Como que o jogo pode estar rodando pior? Como eu mesmo já disse nesse conteúdo, o padrão considerado legal para jogar hoje é pelo menos 30 FPS, 60 FPS já é muito legal e de 120 FPS para cima é excelente. Seria o auge, né? Só que, por exemplo, eu posso pegar um jogo rodando a 30, 60, 120 quadros por segundo e dentro desse 1 segundo que o jogo está gerando os quadros, né, os frames, eu posso ter os quadros sendo gerados de maneira linear, ou seja, a gente pegaria ali um jogo que está rodando a 30 FPS, dividiria 30 por 1 segundo. Daí eu teria um tempo médio de geração de cada imagenzinha de 33 milissegundos, ou seja, com 30 FPS eu teria o jogo rodando liso com um tempo de geração de cada imagem de 33 milissegundos. Porém, eu ainda posso ter o jogo rodando a 30 FPS e ter um tempo de geração de quadros muito maior que 33 milissegundos. Isso poderia ocorrer, por exemplo, se a minha placa de vídeo renderizasse um monte de quadro aqui de uma vez e aqui, ó, tivesse um buraco em que os quadros não foram gerados e ela no final ali do processo, né, desse tempo de 1 segundo, gerasse todos os outros quadros restantes. Então a gente teria, por exemplo, um tempo superior a 33 milissegundos, que ia afetar diretamente na performance. O jogo estaria rodando a 30 FPS do mesmo jeito, só que com essas travadinhas acontecendo
que é o que a gente chama de stuttering. Eu acho que tá fácil de entender porque o FPS é uma métrica que te engana. E é claro, isso pode acontecer com o jogo rodando a 100, a 200, a 300 FPS do mesmo jeito, tá? E você pode sentir isso afetando diretamente a sua jogatina. É melhor às vezes ter estabilidade do que ter um montão de frames por segundo passando na sua tela. Porém, o vídeo não acaba por aqui. Agora, com as novas tecnologias de inteligência artificial agregadas ao funcionamento da sua placa de vídeo, o FPS é uma métrica que acaba mentindo muito mais. Isso porque agora tem a tecnologia de Frame Generation. O Frame Generation basicamente analisa as imagens que foram geradas pela sua placa de vídeo e cria imagens intermediárias para te dar uma sensação maior de fluidez. Ou seja, vamos voltar aqui no exemplo do FPS, né, que a gente estava dando. Então aqui nessas linhas pretinhas, nós temos o FPS que foi gerado pela placa de vídeo, tá? Não liga se tá torto não, mas é só para dar um exemplo. E a inteligência artificial, ela vai fazer o seguinte, cara, ela vai analisar esse quadro aqui, por exemplo, e esse quadro, e vai tentar entender o que está acontecendo nas duas cenas, e no meio aqui ela vai criar um frame, né? Ou seja, ela vai criar uma imagem que não foi a placa de vídeo que renderizou, porém isso já é o suficiente, por exemplo, para eu pegar um jogo que está rodando a 30 quadros por segundo e fazer ele passar a rodar, por exemplo, a 60 quadros por segundo, 60 FPS, ou por exemplo 90 FPS. O melhor de tudo é que, como é uma inteligência artificial que está fazendo esse processo de criar quadros intermediários, basicamente ela pesa muito menos para o computador, para a placa de vídeo, do que um quadro normal que seria gerado pelo método que a gente fala que é a rasterização, ou seja, a placa de vídeo criando o quadro ali todo do zero. Só que esses quadros vermelhos aqui que foram gerados por inteligência artificial, num jogo, eles são quadros não controláveis. Como assim, Fafá? Vamos puxar a linha aqui desse primeiro quadro, né? Essa linha aqui é um quadro. Esse quadro, ele foi gerado pela placa de vídeo, pelo método normal de rasterização. Então vamos supor que eu apertei, por exemplo, o botão para o personagem se mover para o lado e daí o quadro foi renderizado com o personagem começando a se mover para a direita, né, que foi o botão que eu apertei. Vou deixar a seta menorzinha aqui para ficar fácil de entender. E aí nesse meio tempo que eu tava apertando o personagem para a direita, eu vi que tinha um inimigo ali no jogo e eu decidi mudar rapidão o personagem para a esquerda. Esse quadro aqui que foi gerado por inteligência artificial não vai ter comando nenhum, ele não vai responder a nenhum comando que eu der. E daí só no próximo quadro, que seria esse daqui, que o jogo, né, no caso ali, vai responder ao comando que eu dei, que é de voltar para a esquerda, sacou? Então, basicamente, eu tenho quadros que são gerados que aumentam a minha fluidez visual perceptiva, mas eu prejudico um pouquinho o tempo de resposta em que o personagem vai se mover ali de acordo com o botão que eu apertei, entendeu? É o que a gente chama de input lag. Como esses frames em vermelhos não são controláveis e eles acabam gerando um input lag maior, o pessoal hoje tem falado que esses frames são considerados frames fakes, ou seja, frames falsos. Daí, por exemplo, se eu pego um jogo que está rodando a 100 frames por segundo, sem a geração de quadros por inteligência artificial, o cara que está jogando sem utilizar a inteligência artificial para aumentar a fluidez, ele vai ter uma jogatina melhor com um tempo de resposta mais rápido, mais assertivo do que o cara que está usando a inteligência artificial para jogar. E essa é uma das principais críticas, por exemplo, em relação ao novo lançamento de placas de vídeo da Nvidia. A Nvidia prometeu o dobro de performance, por exemplo, na sua placa de vídeo top de linha, porém, esse dobro de performance é baseado principalmente nesses frames criados por inteligência artificial, que são os frames fakes. Como se não bastasse, como a placa de vídeo já está entregando esses frames gerados por inteligência artificial no meio dos frames rasterizados criados pela placa de vídeo, naturalmente esses frames pretinhos que são criados pela placa pode ter um tempo de geração aumentado. Afinal, tem toda essa questão, né, de, por exemplo, a placa de vídeo lidar com a inteligência artificial sobreposta no meio dos frames que foram gerados, podendo aumentar o frame time que eu citei mais cedo no vídeo. Ou seja, eu às vezes posso ter uma jogatina que visualmente está mais fluida, mais bonita, mas para o cara que está jogando não tá legal. Ou seja, essa geração de quadros por inteligência artificial, ao invés de melhorar a performance do cara que está jogando, ela pode gerar
mais problemas e stuttering. E às vezes um stuttering que o cara nem tá vendo acontecer, o cara tá sentindo ali na manete, o cara tá sentindo no teclado e mouse enquanto ele joga, mas na imagem ali daquele vê tá tudo correndo muito bem. E esse negócio fica mais nítido, por exemplo, quando o jogo tá rodando num FPS que a gente considera que não é tão legal para jogar. Por exemplo, se eu pegar um jogo rodando a 15 FPS por segundo, nós vamos ter um tempo de resposta 66 milissegundos para gerar cada quadro. Isso levando em consideração que você teria um FPS estável, que é aquele gerado ali direitinho dentro do tempo de 1 segundo. Nessa situação, mesmo que eu jogue uma inteligência artificial para melhorar a minha fluidez percebida do jogo e eu consiga enxergar o jogo na tela rodando a 30 ou a 60 quadros por segundo, o input lag ainda vai existir, porque os quadros reais estão sendo gerados a 66 milissegundos, ou pode acontecer deles demorarem até um pouco mais. Isso é uma coisa que não é só eu que falo. Por exemplo, a gente tem o Ronaldo da TechLab, o cara já bateu vários recordes mundiais de overclock. O Burt, que outro dia fez a RTX 4090 Super, a primeira do mundo. Esses caras falam isso também, porque esse tempo de geração de quadros, o frame time, ele é muito mais valioso para a gente entender se o jogo está rodando bem do que o FPS. E detalhe, que o FPS e o frame time são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais FPS você tem, menor tende a ser o seu frame time. Então, por exemplo, se eu tenho um jogo rodando a 15 FPS, o frame time vai ser de 66 milissegundos. Se o jogo está rodando a 30 FPS, né, sem contar os frames fakes, a gente vai ter o jogo rodando a 33 milissegundos para ele estar rodando bem, e por aí vai. Aumentou o FPS, está rodando lisinho, o frame time vai estar lá embaixo. Com base nos lançamentos das novas tecnologias de placas de vídeo e tudo mais, seria muito mais viável se a indústria dos games começasse a adotar o frame time no lugar do FPS, que aí não ia ter mentirinha, não ia ter como mascarar frames nem nada. E agora que você entendeu como funciona, a gente pode pegar o exemplo dos jogos que a gente viu aqui, que estão rodando a mais de 60 FPS e estão travando. Eu vou pausar aqui um pouco, e aqui embaixo, nesse gráfico que está passando aqui na imagem, a gente pode ver o frame time. E olha só, a gente tem um jogo rodando a 82 FPS e o frame time está 86.6 milissegundos. Ou seja, para esse jogo estar rodando de maneira adequada em relação à média de FPS que a gente tem, o jogo tinha que estar rodando em torno de 12 FPS por segundo, 16, uma variação pequena em relação a isso. E é por isso que a gente acaba notando os travamentos. E aqui a gente tem o mesmo exemplo no GTA, o jogo está rodando a 57 FPS, em alguns momentos ele gera o quadro no tempo certo, que seriam 16 milissegundos por aí, porém se a gente observar o gráfico do frame time, a gente tem esses picos grandes que basicamente demonstram exatamente esse tempo muito maior para estar gerando um quadro e exibir na tela. E detalhe, né, eu estou mostrando aqui a questão do FPS, o frame time no PC para você, mas isso também ocorre no videogame e às vezes é um pouco mais difícil de monitorar. Então, às vezes você tem uma empresa vendendo um jogo ali rodando a 60 FPS, ela promete que o jogo roda a 60, mas ele não fica estável no console. Ou seja, hoje a métrica do FPS ela acaba sendo manipulável. Detalhe, né, meus amigos? Eu tô vendo aqui que eu tô gravando e esse vídeo era para ter sido gravado a 60 FPS, eu gravei a 30. Ainda assim, você vai conseguir ter uma experiência para compreender o vídeo. Se você gostou do conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e dar uma mensagem de apoio, porque ajuda demais. No mais, vou ficando por aqui. Grande abraço e até mais.